Shabbat Shalom, irmãos. Tema da mensagem de hoje é preferências. Tema da mensagem, preferências. Pai eterno, em nome do Teu Filho amado Yeshua, eu levo diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Apresento diante de Ti este período em que nós estaremos meditando em Tua Palavra, e eu agradeço pelo Teu falar. Agradeço a Ti pelas Tuas revelações, e eu peço ao Senhor, Pai, que continue trabalhando em nosso interior, mostrando-nos tudo que nós ainda precisamos mudar, corrigir, adequar, Pai, para darmos passos em direção ao Senhor através de Mashiach Yeshua, permanecermos no caminho que o Senhor colocou diante de nós, que é um caminho de sobremodo excelente, que é Mashiach Yeshua. Mas, Pai, como nós poderíamos caminhar, permanecer neste caminho, olhando para trás? Pai, é muito difícil dar um passo para frente se eu estiver olhando para trás. Pai, quando eu estou conduzindo o meu veículo, se eu me distrair por algum motivo, qual seja o motivo, Pai, por mais que eu use, esforce, coloque em ativo ali os meus sentidos para permanecer no curso, em algum momento eu vou sair deste curso, Pai, deste trajeto, da direção em que eu estou seguindo. E eu peço ao Senhor, Pai, conceda a todos nós um coração, Pai, disposto a obedecer-Te. Abre, Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos o que o Senhor deseja falar, o que o Senhor irá falar a todos nós, Pai, neste dia. É o que eu te peço, capacita-me, Pai, e eu me coloco em Tuas mãos, para que o Senhor fale tudo aquilo que Tu desejas, Hashem. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, meus irmãos. Tema da mensagem, preferências. Irmãos, todos nós desenvolvemos gostos e preferências em relação ao mundo que nos cerca. Mas você já parou para se perguntar qual a origem dessas preferências? É comum ao ser humano ter preferências ao andar pelas ruas, admirarmos as formas das coisas, construções, monumentos e árvores que ornamentam a cidade em que vivemos, ou lugares que passamos, os sons que ouvimos, os aromas que nos envolvem. Nos agradar de algo sempre dependerá de como nos identificamos com tudo que vemos, sentimos e ouvimos. Mas essa questão das preferências, irmãos, ela não acaba aí. Nós temos preferências por pessoas. Também nos identificamos mais com uma pessoa do que com outra, e não é diferente o critério que usamos em relação às pessoas de que com aquilo que nos agrada, ver, sentir ou ouvir. Nós podemos ter preferências por pessoas que de alguma forma nos influenciam positivamente, ou seja, pessoas que são um bom exemplo para nós. E a cada dia mais, Hashem, Ele nos desafia a vivermos a experiência que deu a Kefa, a Pedro, na casa de Cornélio. Eu gostaria de ler com os irmãos Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh. Convido os irmãos a abrirem as suas escrituras, capítulo 10, Gevurot, Atos. E esta passagem fala de Cornélio, esse oficial de alta patente do exército romano, mas um homem, irmãos, temente ao nome do Senhor. E o texto diz que ele estava orando e apareceu um anjo do Eterno, um malach do Eterno, e falou para ele, para que ele procurasse Kefa para ouvir o que ele tinha a dizer. Então ele enviou ali pessoas da confiança dele até Kefa. E é uma passagem muito conhecida, não é verdade? Kefa estava na casa ali de um amigo,
e de repente ele foi buscar o Senhor e de repente ele teve uma visão em que desceu aquele lençol com animais impuros e foi dito a ele para que ele comesse. Por 3 vezes foi dito a ele isso. E por 3 vezes ele disse: Senhor, de modo algum, jamais entrou algo impuro dentro de mim. Apenas para contextualizar os irmãos, mas nós vamos compreender melhor o que o Senhor está falando. Gevorot Atos, capítulo 10, a partir do versículo 27 nós vamos ler. Eles tinham ido buscar Kefa, e Kefa já tinha chegado até o local ali. Diz assim: enquanto conversava com ele, Kefa, Pedro, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. Ele lhes disse: vocês têm conhecimento de que para um judeu ter uma associação menos formal com alguém que pertence a outro povo ou mesmo visitá-lo é algo que não deve ser feito. Entretanto, Hashem me mostrou que não devo chamar nenhuma pessoa de vulgar ou impura. Por isso, quando fui chamado, vim sem levantar nenhuma objeção. Diga-me então, por que você mandou me chamar? Versículo 30. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, por volta desta hora, eu estava fazendo as orações de Minchá, as orações da tarde, em minha casa, quando de repente um homem com roupas brilhantes parou na minha frente e disse: Hashem ouviu sua oração e lembrou-se de seus atos de caridade. Mande alguém a Iafo e procure por Shimon, conhecido por Kefa. E ele está na casa de Shimon, um curtidor de couro, perto do mar. Assim mandei buscá-lo imediatamente, e você foi gentil o suficiente para vir. Agora todos nós estamos aqui na presença de Hashem para ouvir todas as coisas que o Senhor lhe mandou nos dizer. Versículo 34. Então Kefa se dirigiu a eles: agora eu entendo que verdadeiramente Hashem é imparcial. Em outras versões vai dizer: não tem preferência, não faz distinção. Todos os que o temem e fazem o que é certo lhes são aceitáveis, sem importar a qual povo pertencem. Irmãos, as nossas preferências, elas moldam não apenas o tipo de relacionamento que nós temos com o Eterno, mas também o nosso impacto em relação às almas que Ele deseja alcançar e o mundo ao nosso redor. Esta questão de distinção é tão intensa no nosso espírito que nós somos capazes de fazer distinção entre o pecado de uma pessoa e outra. E nós fazemos isto conosco também. Irmãos, quando eu li este texto, eu fiquei pensando, imagina Kefa ouvindo de Cornélio: olha, eu estava orando na hora certa, oração da tarde, das 3 horas, e está escrito que ele disse assim: um santo anjo do Senhor me chamou. Imagine o Senhor trabalhando no interior de Kefa em relação à preferência, e Kefa pensando: mas como jamais o Eterno, um santo separado, algo da parte do Eterno, iria se revelar a um homem como esse? E nós fazemos isso, irmãos. E esta é uma questão muito séria em nossas vidas. Como olhamos para o nosso interior, nos impedindo de enxergar pecados em nós que precisam ser abandonados e questões que precisam ser tratadas e corrigidas. O texto que nós lemos, ele exemplifica bem como podemos ter esse tipo de preferência. Aqui vemos, irmãos, com clareza o Eterno tratando com Kefa sobre esta questão, mas não era apenas com Kefa que Hashem estava tratando sobre ter preferência, sobre fazer distinção, agir com parcialidade e com pessoas. Porque no versículo 23 deste mesmo capítulo, nós vemos ali alguns irmãos, quando Kefa se dirigiu com as pessoas ali que foram enviadas por Cornélio,
um grupo de pessoas foi com ele. Vamos pular agora para o versículo 44 do capítulo 10 de Atos. Olha só, a partir do versículo 44. Kefa estava já ministrando para as pessoas ali, irmãos. Diz assim: Kefa ainda estava pronunciando essas palavras quando o Ruach HaKodesh caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Olha isso, irmãos, agora o versículo 45. Com atenção, ouçam com atenção. A totalidade dos crentes do grupo da circuncisão que acompanhavam Kefa ficou admirada de que o dom da Ruach HaKodesh também foi derramado sobre os goim, sobre os não-judeus, porque os ouviu falar em línguas e louvar a Hashem. A resposta de Kefa foi a seguinte: alguém é capaz de proibir estas pessoas de serem imersas na água? Além do mais, eles receberam a Ruach HaKodesh da mesma forma que nós. Então o Eterno não estava tratando apenas com Kefa, irmãos, mas com as pessoas. E é interessante que o texto nos traz uma informação, um detalhe importante, que diz os crentes do grupo da circuncisão, ou seja, eram pessoas circuncisas, pessoas que se tinham como separadas. E eles também ficaram admirados de ver essas pessoas que aos olhos deles eram pessoas impuras, pessoas que não tinham condições de receber o que eles estavam recebendo. Versículo 48. E ele ordenou Kefa que fossem imersos no nome de Yeshua, o Messias. A seguir, eles pediram a Kefa que ficasse mais alguns dias com eles. Irmãos, Hashem não fez distinção de pessoas. E ainda hoje ele não faz distinção. Ele não tem preferidos, irmãos. Mas nós temos. Nós temos aqueles que nós preferimos, que nós gostamos de estar mais perto. Agora imaginem se Kefa, irmãos, não tivesse aberto mão da sua doutrina e desobedecido a ordem de visitar aquela casa. Irmãos, nós estamos falando de almas preciosas para Hashem, assim como você é precioso e preciosa para o Eterno também. E por vezes nós temos preferências, não queremos abrir mão de certas questões e não tratamos, não zelamos, não nos comportamos da forma como nós gostamos de receber a tratativa, e nós não fazemos o mesmo com outras almas também, porque nós temos preferências. E o Eterno, irmãos, nos ministrou que esse tipo de comportamento faz com que sejamos parciais com o pecado de outros e com os nossos próprios pecados também, irmãos. Nós podemos observar na porção dessa semana que em 2 momentos é tratado sobre o pecado, no capítulo 6, a qual nós lemos, e no capítulo 8 também. Vaikra, Levítico capítulo 8, versículos 14 e 15. Vaikra, Levítico capítulo 8, versículos 14 e 15. Em seguida foi trazido o novilho da oferta pelo pecado. E Aharon e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Depois de matarem o animal, Moshe pegou o sangue e o pôs com o dedo sobre os chifres do altar, purificando desse modo o altar. O sangue remanescente ele derramou à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Irmãos, ao ler este texto você pode pensar: para que homens como esses chamados, escolhidos a dedo por Hashem, tiveram de fazer este sacrifício e passar por todo este processo? Aqui vemos que esses homens separados para este serviço tão importante, eu diria fundamental para a casa de Israel naquele tempo, eles deveriam cuidar de livrar-se dos seus próprios pecados em primeiro lugar, antes de iniciar
o serviço, eles deveriam ser tratados em relação ao seu próprio pecado e terem os seus pecados expiados. Este mundo, irmãos, já está julgado. E o único modo de escaparmos desse juízo é se nós usarmos o poder de preferir para escolher uma vida diferente dos demais que estão no caminho da perdição. E não excluir aqueles que Hashem tem trago para caminharmos em unidade e amor. Vamos ler Efésios capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 1 nós vamos ler. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência. Andavam de acordo com o Olam Hazé, este mundo caído, e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que atua entre os desobedientes. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito, seguindo as paixões da velha natureza e obedecendo os desejos da antiga natureza e dos pensamentos. Em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Hashem, como todas as outras pessoas. Contudo, Hashem é tão rico em misericórdia e nos ama com um amor tão intenso que mesmo quando estávamos mortos por causa de nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe à vida com o Messias. É por meio da graça que vocês foram libertados. Até aqui. E ainda, irmãos, que a nossa preferência seja pelo reino do céu e não por este mundo. Percebam que mesmo tendo nossos pecados perdoados, nós podemos cair em uma condição de pecadores a partir do momento em que desobedecemos a alguma instrução, conselho, uma ordenança do Eterno para as nossas vidas. Não escolha em nome de Yeshua ouvir ao espírito de engano. Não dê a sua preferência a ele. Após você ter escapado do pecado e compreender hoje que você pode agir como todos nesta terra em caos, acreditando que agora não pega nada não. As escrituras, irmãos, elas nos relatam sobre um rei que fez o que era mal aos olhos do Eterno. O rei Ahav, o rei Acabe. Vamos ler Melachim Aleph, 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 30. Melachim Aleph, 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 30. Ahav, Acabe, o filho de Omri, fez o que era mal aos olhos de Adonai, ultrapassando todos os seus antecessores em maldade. Como se isso não tivesse importância para ele, cometeu os pecados que Arovam, o filho de Nevat, havia cometido. Além disso, tomou como esposa Jezabel, a filha de Etbaal na casa de Baal, o qual serviu a Baal e o adorou. Ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, o qual tinha construído em Shomron. Ahav também construiu um Asherá. De fato, Ahav provocou a ira de Adonai, o Elohim de Israel, muito mais do que todos os outros reis de Israel que foram antes dele. Ahav, irmãos, um rei manipulável, um rei idólatra, que fez com que a sua idolatria se espalhasse como uma praga sobre a casa de Israel, trazendo uma condição de decadência e pecado terrível diante de Hashem. Mas nós sabemos que não parou por aí. Este homem, por desejar cobiçar o que não era seu, a vinha de Nabote, agiu como um infantil, irmãos, pois ele não sabia ouvir não como resposta. Agia como uma criança que emburra, uma criança que faz birra, deixando de comer e ficando deitadinho ali na cama virado para a parede. O texto nos relata isso.
E com um comportamento assim, ele causou a morte de Nabote, como nós conhecemos. E como está descrito em Malachim Aleph, 1 Reis 21, 1 a 16, se você puder, leia posteriormente. Um assassinato terrível cometido por este rei, irmãos, por causa de uma vinha. E por este ato ele recebeu uma sentença terrível. De fato, irmãos, o rei Acabe foi um dos piores reis da casa de Israel. Um rei que se comportava com meninice, com uma postura infeliz, presunçora e pecadora. Mas mesmo um rei como esse se humilhou depois de um crime como este. Ele se humilhou de verdade, irmãos, e Hashem não agiu com distinção de outro pecador. Ele o perdoou. Isso está escrito ali em 1 Reis 21, 29. Mas, irmãos, as Escrituras nos relatam que houve outro homem que também foi rei sobre toda a casa de Israel. E este rei, irmãos, ele não viveu como Acabe, ele não fez o que Acabe fez. Porém, este rei não matou um homem para ficar com o seu campo, com a sua vinha. Ele matou um amigo. Ele matou um amigo, um súdito fiel, para ficar com a esposa do assassinado. E este relato, irmãos, está em Samuel, 2 Samuel, no capítulo 11 até o capítulo 12, versículo 9. E este rei é o rei Davi. O maior rei que a casa de Israel já teve. Davi também, irmãos, ele se arrependeu com sinceridade, como nós conhecemos o relato. E o seu pecado também foi perdoado, como ocorreu com Acabe. As consequências vieram sobre Davi, mas ele foi perdoado. Viveu com a mulher deste outro homem e gerou filhos com ela, herdeiros sobre o trono de Israel. Uma pergunta, irmãos. Se você tivesse de escolher entre esses dois reis e tivesse em seu poder absolver somente um deles, quem você escolheria? Eu creio, irmãos, que a decisão é unânime por Davi. Som do seu coração. Mas há uma outra pergunta que a Ruach HaKodesh nos faz hoje. Por que tratamos com tanta diferença dois pecadores que cometeram crimes para a morte? Ou seja, crimes para os quais não existem sacrifícios que pudesse absolvê-los. O rei Acabe matou um homem para tomar o seu campo e Davi para tomar a mulher de outro. Acabe nem planejou a morte de Nabote. Sua mulher fez isto. E muito provavelmente, sem a influência maligna de Jezabel, ele não faria nada contra Nabote. Mas Davi, ele usou de diversas estratégias para que o seu nome não fosse difamado sobre a casa de Israel. Davi não teve outra pessoa planejando nada naquela questão, irmãos, que ele fez. Ele mesmo tomou estas decisões sozinho e contra um homem justo. A Ruach HaKodesh nos pergunta, irmãos, dois reis sobre a casa de Israel com pecados de culpa, o assassinato. E por que fazemos distinção entre eles? Eu creio que jamais faríamos uma comparação entre o rei Acabe e o rei Davi, de modo algum. Jamais. Mas aos olhos de Hashem, não é como nós julgamos, irmãos. Ele não vê como nós vemos. Ele não tem preferências como eu e você temos. Ele não faz os julgamentos como eu e você fazemos. Ambos pecaram,
Porém, no tocante ao pecado, ambos foram igualmente perdoados, de um pecado voluntário, cuja sentença é morte. Irmãos, cuidado! Livrem-se da terrível coisa na vida do crente, que é a insistência no pecado voluntário, o seguir fazendo o que é pecado, sabendo disto. O que é mal, sabendo que é mal aos olhos do Eterno, contando que você será perdoado. Vamos ler Bamidbar, Números, capítulo 15, versículo 27 e 28. Bamidbar, Números, capítulo 15, 27 e 28. Se uma pessoa pecar por engano, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O Kohen fará expiação diante de Adonai pela pessoa que cometer um engano ao pecar de forma involuntária. Será feito expiação por ele e ele será perdoado. Agora vamos pular para o versículo 30. No entanto, a pessoa que fizer algo de errado de forma intencional, quer natural da terra, quer estrangeiro, blasfema contra Adonai e será eliminado do povo, pois demonstrou o seu desprezo pela palavra de Adonai e desobedeceu ao seu mandamento. Essa pessoa será eliminada por completo. Sua ofensa permanecerá com ela. Irmãos, as nossas preferências por nossas próprias... Nós temos preferências, irmãos, pelas nossas próprias desculpas. Irmãos, eu já falei isso aqui, eu tenho uma prática de olhar para... Eu fico me policiando, eu preciso olhar para dentro de mim. O que está passando na minha mente, eu fico observando o que passa no meu interior, que tipo de pensamentos eu tenho. Irmãos, não tem como, quando você tem uma prática de leitura das Escrituras e você recebe das revelações do Eterno, é imediato quando algum pensamento, quando começa ali o forninho, né, da mente, querer produzir alguma coisa, aquilo imediato não bate, não tem congruência com as Escrituras. E isso é um sinal para mim e para você. Por isso que é importante, as Escrituras dizem. Observe o seu interior. Analise o homem a sua própria pessoa. Não é o outro. E nós, irmãos, nós temos essas preferências. Nós preferimos as nossas desculpas. E nós acreditamos que as nossas desculpas, elas vão nos inocentar, mas não vão, irmãos. As suas desculpas diante do Eterno não vão inocentar você. O que vai nos ajudar, irmãos, e mudar, e tem poder para mudar a nossa história, é você assumir o seu erro, como fizeram esses dois homens aqui. Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta, imediatamente ele falou: eu pequei. Ele assumiu, irmãos. E ele se arrependeu: eu pequei. E o Senhor o perdoou. Ele sofreu sim as consequências do erro dele, mas o Senhor o perdoou. Irmãos, isto é muito sério. A Ruach HaKodesh nos admoesta sobre nós nos preferirmos mais do que a própria palavra do Eterno, irmãos. Você pode não perceber, mas o Senhor nos fala que nós fazemos isto. Nós preferimos as nossas questões, aquilo que é importante para nós. Nós colocamos acima, irmãos, da palavra do Eterno. Ontem nós perdemos uma irmã amada, parente de uma das nossas irmãs aqui. O dia de Yeshua já veio para ela. E ela nos precede no reino. Porque era uma serva do Senhor.
Reflitam sobre isso, irmãos, pois somente você pode dizer como está a sua vida em relação ao pecado voluntário, seguindo fazendo o que você sabe que é errado. Pondere diligentemente sobre isso. E vamos refletir sobre o que diz Judeus Messiânicos, Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Olha o que diz, irmãos, este texto. Judeus Messiânicos, capítulo 10, 26 e 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, apenas a terrível expectativa do juízo do fogo que consumirá os inimigos. Irmãos, aqui já está, olha só, o fogo vai consumir quem, irmãos? São tidos como inimigos do Eterno. E, irmãos, é muito sério e complexo e sensível a situação, porque sem perceber nós podemos nos colocar num posicionamento, numa condição de inimigos do Eterno, irmãos. Para nós finalizarmos, nós estamos diante de uma sociedade que, através do engano, ela tem se tornado incapaz de reconhecer os seus erros. E esse espírito enganador tem infelizmente enganado muitos crentes, irmãos. Porque o empenho em congregar, você ter uma vivência de congregar, não significa, irmãos, salvação. Mas sim os frutos, a mudança de vida, dos pensamentos, a decisão em amar, em perdoar, irmãos, e ter misericórdia, algo que nós recebemos todo dia, irmãos. Nós recebemos isso todo dia. E nós estamos vendo, irmãos, crescer em número. Muito, muito, irmãos. Nós estamos vendo crescer pecadores que se consideram vítimas. Irmãos, a pessoa está em pecado, ela está errada, ela está seguindo no próprio caminho, abandonou o Eterno e ela acredita que não. E na situação contrária que ela passa a viver, colhendo o fruto das suas decisões, a má colheita a semeadura que ela teve, e ela está numa má colheita, e ela tem por certo que ela é uma vítima e o Eterno está errado em não fazer, em não socorrê-la, em não fazer o que ela quer, o que ela espera, irmãos. Irmãos, eu tenho acompanhado isso de perto. Assim como preferimos pessoas e coisas, nos preferimos também. Eu vou repetir, assim como preferimos pessoas e coisas, reflita sobre isso. Nos preferimos também. Talvez você já tenha pensado ou dito, eu jamais faria o que aquela pessoa fez. Nós os preferimos. E nós podemos viver hoje acreditando que estamos isentos de qualquer tipo de culpa, porque acreditamos de verdade que nós não temos nenhum pecado. E quando sabemos que nós pecamos, puxa, eu pequei, errei aqui, nós ainda não consideramos ser graves. Isso aqui foi algo suave. E eu me pergunto, irmãos, por que o HaKodesh trata tanto sobre o pecado conosco? Em alguns casos eu creio que é para não termos desculpa alguma sobre a nossa insistência e teimosia no que é errado. Mas em outros casos eu creio que é porque há corações sedentos de fazer o que é certo, e ao ver situações tão claras como esta, de que agimos com preferências, irmãos, claras, não somente com o que está ao nosso redor, mas também esta
parcialidade que está em nossas vidas, irmãos. Então, irmãos, nós temos coragem. É importante que você tome uma decisão e tenha coragem em nome de Yeshua de se arrepender, irmãos, verdadeiramente no seu coração e se voltar, irmãos, para o único que não age com total imparcialidade no universo, irmãos, que é o Eterno. Que, como nós lemos ali em Hebreus, nós podemos nos colocar numa posição de estar como inimigos do Eterno. Não importa o quanto você congrega conosco, quanto tempo você tem buscado a presença do Eterno, a sua confiança em Mashiach e Yeshua, no poder da Ruach HaKodesh. A Ruach deseja que não mais existamos, irmãos, que eu e você não venhamos a resistir mais ao convencimento do pecado e que, em verdade, tomemos uma decisão de mudar de vida, irmãos. Isto foi possível ao rei Acabe, irmãos, tanto quanto para o rei Davi. Porém, um aproveitou a oportunidade e o outro seguiu seu próprio caminho, mesmo depois de ter sido perdoado. Que coisa, irmãos! Davi, ele não perdeu a oportunidade. Ele se agarrou nela e não se desviou dos caminhos do Senhor. E Acabe, irmãos, mesmo após recebendo o pecado, continuou seguindo no seu próprio caminho. Irmãos, é tempo de nós nos voltarmos a Hashem, sabendo com propriedade que o nosso rei está voltando. Em nome de Yeshua, não se permita se distrair. Cada momento que nós temos diante do Eterno, irmãos, é uma oportunidade de, primeiramente, deixar, irmãos, abrir mão de coisas que nos afastam do Eterno, entristecem o coração dele, traz um prejuízo para o nosso relacionamento com ele. Não deixe escapar por entre os dedos o que o Eterno tem concedido a mim e a você, a preciosidade da verdade da palavra dele, que tem poder para transformar a nossa vida, irmãos. Porque, irmãos, este mundo, ele já está julgado. E as coisas já estão acontecendo, irmãos, sobre esta terra, sobre os ímpios. E o Eterno, irmãos, tem trago essas palavras, essas ministrações para mim e para você. Ele ama a todos, irmãos. Mas nós que tomamos em algum momento uma decisão e dissemos sim por Eterno, Ele não quer que eu e você sejamos contados e inclusos com aqueles que hoje estão no caminho da perdição. E o que é pior, irmãos, estando congregando, acreditando que nós estamos a salvos. Vamos zelar, irmãos, olhar mais para dentro de nós, se humilhar debaixo da potente mão do nosso Pai que está no céu. Em nome de Yeshua Mashiach, que você neste dia receba esta palavra, não rejeite. Veja esta palavra do Eterno, o amor dele. Olhe para essa palavra como o amor dele sobre você. O zelo, o cuidado, como um pai que em certos momentos, um pai ou uma mãe chama o filho: filho, vem cá, vamos sentar, vamos conversar um pouquinho, a gente precisa tratar algumas coisas. Existem momentos, irmãos, que é necessário, mas é para o nosso bem, não é para o mal, porque Hashem é bom. Meshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Pai eterno, em nome de Yeshua, eu levo diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Neste período que o Senhor nos concedeu, Pai, de refletirmos. Pai, a Tua palavra ela é verdadeira, ela é poderosa e ela traz luz, Pai. Ela traz luz. E ajude-nos, Pai, a partir do momento que a luz da Tua palavra entra no nosso interior, e a partir do momento que a Tua Ruach HaKodesh, Pai, que eu tenho certeza que já está fazendo isso, evidencia, eleva diante dos nossos olhos, da nossa mente, o que nós precisamos mudar e corrigir. Ajude-nos, Pai,
a não virar os olhos, a não virar a cabeça em outro sentido, porque isto é um ato de rejeição, de desprezo para com a tua palavra. E nós vimos aqui, Pai, o que vai acontecer com aqueles que desprezaram e não honraram a tua palavra e o teu nome, Hashem. Mas ajude-nos, Pai, a partir do momento que for evidenciado em nós aquilo que nós precisamos mudar e corrigir, que nós, Pai, confessemos diante do Senhor. Venhamos a abrir a nossa boca e dizer: Pai, eu errei, eu pequei, me perdoe, ajude-me a mudar a minha vida. Porque, Pai, é maravilhoso viver o novo do Senhor, eu também quero. Mas não dá para viver o novo do Senhor, Pai, com costumes antigos, com uma velha natureza. É necessário ser transformados, Pai, em uma nova pessoa, um novo ser, como diz a Tua palavra. Ajude-nos, Pai, em nome de Yeshua, fortalece o Teu povo, para que o Teu povo, Pai, tenha forças de decidir em relação ao Senhor através de Mashiach e Yeshua. Que assim seja. Irmãos, a nossa próxima atividade, depois deste Shabat, nós teremos o feriado solene de Pesach e Matzot, em cumprimento ao mandamento de Hashem, com uma mensagem especial, e que Hashem deixe uma bênção especial para todos que participarem dessa celebração, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que o Senhor abençoe. Esta é a mensagem, né, que o Senhor tem para nós. Aliás, o Senhor tem trazido continuamente alertas para nós nessa casa, nesse lugar, para nós estarmos atentos aí, né, e que cada um de nós tomemos força dessa preferência que nós carregamos dentro de nós, para que nos entroncamentos da vida, né, a gente dê preferência para Yeshua passar na nossa frente, guiar a nossa vida, conduzir na direção corretamente. Esses dias passados agora dessa semana, a minha esposa, em oração com o Senhor, ela, né, Pai, como é que eu vou saber que eu estou no caminho certo ou no caminho errado? A gente pode estar no nosso engano com a certeza que a gente está no caminho certo quando a gente está no caminho errado. Não, eu estou no caminho certo, eu faço serviço, não falo, né, não faço mal para ninguém, não roubo, não mato, mereço até um lugar no céu. E o Senhor respondeu, foi muito claro. Falou: olha, filha, é por isso que existem as pessoas más que fazem mal para vocês. É por isso que eles existem, para saber se vocês estão no caminho certo ou não. Se você amar quem te faz mal, você está no caminho certo. Mas se você ainda não consegue amar quem te faz mal, você está no engano.